Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E também, você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é a grande aposta do momento. Na Bet7k, você coloca o seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. O limite máximo de bônus são R$ 1.200. Colocou 1.200, vira 2.400. E você indicando um amigo que você ainda tem R$ 20 para apostar. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, muito se falou nessa última semana aí da questão dos estádios. O Flamengo correndo para construir o seu próprio estádio e o Vasco muito próximo de selar um acordo com a prefeitura para poder ganhar um direito chamado direito de construir, para poder captar recurso, para poder modernizar e ampliar São Januário. Então vamos falar bastante disso aqui agora no começo desse vídeo. Primeiro eu vou trazer para vocês mais detalhes do que é esse tal potencial construtivo e também eu vou trazer para vocês depoimento do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, comentando sobre a modernização de São Januário e também a questão da SAF. Ele deu uma entrevista aos companheiros do jornal O Lance. Primeiro eu vou ler uma matéria do Globo que ela esmiuça, traz um pouco mais de detalhes e vocês vão entender um pouco melhor como é que é essa negociação. Vamos lá. Nas negociações para construções de estádios do Flamengo no gasômetro e na reforma de São Januário, um termo técnico se tornou usual. Trata-se do potencial construtivo, que caso não seja resolvido, pode inviabilizar a compra do terreno pelo rubro-negro e a modernização do estádio do Cruz Maltino. O responsável por esse potencial é a Prefeitura do Rio de Janeiro, que já adiantou que pretende ajudar os dois clubes. O potencial construtivo é o direito de construir em um local, o que pode fazer o terreno ter mais ou menos valor. No gasômetro, por exemplo, que faz parte do Porto Maravilha, é permitido que se construa prédios de até 50 andares. Ou seja, na hora de avaliar o valor daquele local, esse direito é levado em consideração. E ele faz o preço ficar mais elevado do que de um terreno onde se pode apenas construir apenas uma casa ou um prédio com menos andares. A avaliação de quanto vale o terreno no gasômetro, incluindo o que se pode construir nele, está sendo feito pela Caixa Econômica Federal, que é dona do Fundo de Investimentos proprietário do Porto Maravilha, de acordo com o próprio Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. O valor pode passar de 1 bilhão. Entretanto, Paes se comprometeu a transferir esse potencial construtivo para outra área da cidade, ou seja, através de um decreto, ele vai permitir que os prédios de até 50 andares possam ser construídos em outra região e irá passar o local ou locais para a Caixa. Com isso, o valor de compra do terreno do gasômetro para o Flamengo fica mais baixo e o banco não terá prejuízos. Aí segue aqui, ó. No caso do Vasco, a lógica é parecida. Como São Januário já é um estádio próprio, o clube não precisa comprar nada, mas não tem condições financeiras de reformar o local. Porém, onde São Januário foi erguido, pode-se também construir edificações, o que obviamente não será feito ali, já que o estádio está no local. A prefeitura sugere que esse potencial construtivo seja transferido para outro terreno e o repasse ao Vasco. Caberá ao clube vender esse local. Em contrapartida, a prefeitura irá exigir que o dinheiro da venda desse terreno, que ainda não foi definido onde será, seja investido exclusivamente na reforma de São Januário. Está vedado o uso para o pagamento de dívidas e salários, por exemplo. Vamos lá, eu também fiquei muito confuso no começo, agora eu entendi melhor, ainda que seja Na real, parece meio que um malabarismo e uma maracutaia. Como é que funciona aí? Mas tudo dentro da lei, tá? Tudo permissivo. Tanto a Vasco quanto a Flamengo ou qualquer outra situação. O Vasco tem um terreno próprio, que é São Januário, onde está construindo ali nosso complexo. Né? O estádio, complexo ali do parque aquático, o futsal, etc. O complexo São Januário ali tudo.
Aquilo ali, se fosse um exemplo, se não existisse São Januário, aquilo ali tem um potencial construtivo. Cada local tem suas regras. No Porto Maravilha, onde o Flamengo quer construir o estádio dele ali, no gasômetro, você tem a permissão da prefeitura de construir prédios até de 50 andares. De repente, na rua onde eu moro aqui, os prédios só podem ter, sei lá, 5 andares, não sei, estou conjecturando aqui. Cada local, ele tem uma permissão da prefeitura para fazer coisas X e Y. E o que a prefeitura está costurando, no caso do Vasco, não esqueci o rival lá. O Vasco tem uma área e a prefeitura, ó, você teria um direito de construir aí, sei lá, prédios de 20 andares. Exemplo, tô criando uma historinha da Carochê aqui. Quanto que vale isso imobiliariamente? Quanto que daria o custo disso aí? Ah, você poderia fazer imóveis aí, se você fosse vender, de 300 milhões. Beleza, a gente vai pegar esse direito de construir ali no terreno de São Januário e o Vasco transfere isso para um outro lugar. Sei lá, a construtora Três Coquinhos quer fazer um condomínio aí, né, com 3 blocos, cada bloco ali, os andares vão ser de 15 andares. Aí eles acham um terreno, tô inventando, tá? Só para ilustrar para vocês entenderem. Ah, um terreno lá no Grajaú. Beleza, no Grajaú. Então o Vasco vai vender esse direito de construir, né, que ele tinha em São Januário, transfere isso para o Grajaú. A empresa que vai construir lá o condomínio paga o Vasco recebe o dinheiro. A prefeitura exige que 100% do dinheiro seja para poder fazer a modernização de São Januário. O Vasco não pode tirar um centavo para pagar salário nem para nada. Esse é o acordo. O Flamengo também está costurando isso lá na questão do estádio que eles estão pensando em construir. Ficou mais claro? Conseguiram entender melhor? E para ilustrar um pouquinho ainda melhor, eu vou deixar para vocês a entrevista que o Eduardo Paes deu aos companheiros do Lance. Ele vai falar sobre esse acordo que o Vasco está fazendo com a prefeitura e também a posição dele na questão da SAF. Na verdade, não é porque eu sou vascaíno, mas o Salgado foi o primeiro a me procurar no início do ano passado com a questão de São Januário. Eu sou antigo também do Vasco de modernizar São Januário. E aí a gente já construiu uma proposta, tem um projeto de lei pronto para ir para a Câmara de Vereadores. A gente está esperando só a aprovação final da SAF, ali no Vasco, enfim, a votação em conselho, essas questões que o Vasco ainda está discutindo internamente para que a gente possa avançar. Assim, as pessoas reclamam muito do acesso a São Januário. O São Januário é um clube estabelecido numa área muito bem adensada, muito urbana, né, que não vai dar para fazer muita revolução ali. Né? O que nós buscamos nesse momento é permitir que a transferência de potencial construtivo que se faça, ou seja, a venda que o Vasco vai fazer do direito de construir, seja vinculada e amarrada às obras de reforma de São Januário. Então, por exemplo, se as obras de reforma custam 300 milhões, estou aqui falando um valor aleatório, né? Se essa operação que eu estou criando, ela vai dar 200 milhões para o Vasco com 300, não pode comprar jogador, não pode pagar dívida com isso. É dessa maneira que a gente pensa. Sou favorável que os clubes brasileiros têm que se profissionalizar. Eu vejo como uma profissionalização. Se me perguntar, eu acho que o Vasco vale mais. Né? De verdade, aqui sem paixão. Mas é um pouco o preço que se tem a pagar de ter chegado na situação que nós chegamos, por medidas amadoras, por equívocos cometidos, por se permitir tanto tempo ter ido para a segunda divisão. Quer dizer, isso tudo nos coloca numa posição mais frágil e acaba se vendendo mais barato. Vai votar na AGE de domingo? Não vou votar não. Mas está otimista, então? Estou otimista, mas Vasco da Gama e Portela eu só acompanho de longe, nunca voto nem faço política. Bom, galera, para finalizar, 2 assuntos aqui curtinho. Primeiro, informação, o companheiro Lucas Pedrosa confirmou dos companheiros do canal Atenção Vascaínos de que Marcelo Bielsa sim foi oferecido ao Vasco da Gama, mas eles aguardam a negociação e a concretização da votação da SAF no domingo para poder a 777 assumir e o Vasco aí junto com a 777 avançar nesse tipo de negociação. É um treinador muito renomado e vê com bons olhos trabalhar no Brasil. Ele nunca trabalhou por aqui. Beleza? E um fato muito curioso, para encerrar, Marcos Braz, que é um homem forte do futebol, muita gente diz que ele se inspira no Eurico Miranda, né, que ele tem ele como exemplo, inclusive ele é adepto dos charutos, etc. E ele deu uma entrevista para o Pode Fla, que é um podcast do Flamengo, e ele comentou sobre o Eurico Miranda, aspas aqui para Marcos Braz. Foi uma pessoa que eu tive um pouco de convívio, tive uma diferença grande de idade, mas sempre me tratou com respeito e carinho.
tem uma boa relação com os dois filhos dele. Foi uma pessoa que eu acho que as pessoas podem questionar os métodos, algumas coisas, mas não podiam falar que o homem não entendia de futebol ou não tinha os caminhos para que fosse campeão em determinada situação. Vale lembrar que o vice-presidente de futebol do Flamengo esteve presente no velório de Eurico Miranda e disse na época que possuía muito carinho e respeito pelo ex-presidente do Vasco da Gama. Beleza? Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí, por volta de 6 horas da noite, eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, em volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!